Então, leitura do segundo capítulo do livro de Atos. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: Como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene e visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: Que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: Eles estão bêbados. Então, Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus, e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: Veja que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria de tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não está se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido, sob o juramento, que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixada entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse: O Senhor disse ao meu Senhor:
Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: Salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Vou fazer uma oração para a gente iniciar a pregação. Senhor Deus, te peço que o Senhor abra os nossos corações nesse momento para ouvir a tua palavra. Te peço que o Senhor esteja com o Lucas nesse momento, Pai, filtrando tudo que sai da boca dele, Deus, para que esse momento possa nos edificar e possa, Pai, expor, Deus, o teu mandamento, a tua palavra, a tua revelação, Pai. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Beleza. Beleza, pessoal. Pronto. Agora sim, estou aparecendo aqui na tela. Acho que vocês estão me vendo. Eu queria pedir para vocês, quem puder, né? Se tiver uma Bíblia por perto aí, porque a gente vai acabar passeando bastante nesse capítulo. Foi uma leitura bem longa. Na verdade, houve uma quebra de protocolo do bem aí, então a gente acabou fazendo a leitura antes. Espero que vocês tenham prestado atenção, apesar, né, da porção longa aí da palavra. Mas, bom, a gente está falando, né, como já foi citado, né, o tema dessa série é Preciso Amar Como Se Houvesse o Amanhã. E o tema, né, o ponto específico de hoje é os fundamentos daqueles que esperam. Então, vamos lá. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Lucas, eu sou casado com a Marília, né, que é daqui do céu. E eu queria agradecer muito a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês hoje. É um convite muito especial para mim, é a primeira vez também. Como vocês já sabem, né, a Cel está nessa série, que é Preciso Amar Como Se Houvesse Amanhã, e eu fiquei assim, um bom tempo refletindo sobre esse tema, e o tema específico de hoje, né, que é os fundamentos daqueles que esperam. Uma palavra que grudou na minha mente, né, quando a gente fala sobre esse tema, foi justamente fundamentos. Afinal, então, quais seriam os fundamentos daqueles que esperam? E quem são aqueles que esperam? Né? Então, essas duas perguntas, elas marcaram, né, o meu pensamento hoje aqui. Então, para responder, né, essas perguntas, eu fui me lembrando do livro de Atos como um todo, de algumas passagens, de algumas histórias, né, algumas personagens específicas, mas o texto que me mostrou claramente as respostas para essas perguntas foi o texto de Atos, capítulo 2, né, dos versículos 1 ao 47, que é o capítulo todo. O texto ele é longo, né, e eu acredito que ele traz claramente os elementos que respondem e trazem nessa elucidação sobre os fundamentos daqueles que esperam. Eu queria fazer, então, mais uma oração por esse momento, assim, para que seja um momento, de fato, especial, que possa trazer
né, uma edificação para a igreja. Então vamos lá. Senhor Deus, eu queria te agradecer, Pai, por essa manhã, te agradeço pela vida de cada um que está aqui. Obrigado, Deus, porque na tua palavra nós podemos conhecer os fundamentos das nossas vidas. Nós podemos conhecer os fundamentos, Deus, da tua igreja, e a gente pode, dessa forma, não só conhecer, mas viver, deixar isso se expressar em ações, e isso a gente não tem nem dúvidas que traz transformação, não só para nós, mas para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, dê-nos a humildade, ó Deus, de recebermos a tua palavra, ó Deus, de deixarmos isso frutificar em nossos corações e que isso seja, de fato, abençoador. Que o teu nome também seja glorificado e a tua palavra seja pregada fielmente, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, antes de, né, a gente já fez a leitura do texto, né, mas eu queria trazer algumas informações sobre hoje bem rápidas. Então, a primeira é que eu não vou resgatar um grande contexto sobre o livro de Atos, tá? Isso, como a gente está numa série de 4 semanas, e hoje seria, né, a última semana, isso já foi feito com mais ênfase antes, e talvez eu ficasse aqui chovendo no molhado, trazendo esse contexto, né, do momento que eles estavam vivendo ali e tudo mais. A outra coisa, né, outra informação é que o trecho de hoje, ele trata de fatos muito marcantes do livro de Atos, né? E dois eles vêm primeiro na nossa mente quando a gente pensa no capítulo. Então, que é justamente o Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo, e a gente vê isso bem claro ali nos versículos 1 a 13, e a gente tem também o relato de como era a igreja primitiva. Então, dos versículos 42 até o final. E aí, né, eu ia propor para a gente fazer a leitura do texto, mas como a gente já leu antes, eu vou pular essa leitura de novo, e aí a gente vai, inevitavelmente, vai acabar retomando, né, algum desses pontos, mas, bom, vamos lá. Esse capítulo, ele narra, logo no início, a história do Pentecoste, a descida do Espírito Santo. E o nosso foco hoje não vai ser essa história, que é talvez uma das mais marcantes das igrejas dos dias atuais, né? Não à toa a gente vê a porção pentecostal da igreja cristã hoje ser talvez a maior de todas, né, do mundo cristão evangélico, digamos assim. E não só, né, os pentecostais que fazem né, se remetem diretamente ao evento do Pentecoste ali, mas todos nós como cristãos a gente tem um apego muito especial por essa parte, né? Então a gente não vai entrar em detalhes dessa história, né, dessa parte do Pentecoste. A gente não vai também discutir qualquer significado, enfim, mas a gente precisa saber de alguns pontos chave para a gente seguir em frente e responder aquelas perguntas, então, de quais são os fundamentos, né, daqueles que esperam. Então, o primeiro é que o que estava acontecendo ali, naquele momento da narrativa do Pentecoste, era o cumprimento de uma promessa de Jesus de que ele enviaria o Espírito Santo. O segundo ponto que a gente tem que marcar dessa história é que, conforme a gente viu no discurso de Pedro, isso era o cumprimento de algumas profecias do Antigo Testamento, e isso também nos aponta para o terceiro ponto que a gente vai marcar dessa história, que é justamente que o que aconteceu ali marcava o início de uma era totalmente nova e inédita. Por quê? Por que essa terceira informação é importante sobre o Pentecoste? Se no Antigo Testamento a gente vê o Espírito Santo repousando somente sobre reis, profetas, sacerdotes, alguns ofícios bem específicos e pontuais ali nas histórias do Antigo Testamento, agora a gente vê que o Espírito estava com todos aqueles que confessavam Jesus Cristo como Senhor. Isso por si só marca uma quebra de paradigma gigantesca para aquele povo, né? Então, e esse é um ponto muito chave dessa primeira porção aí do capítulo 2, né, da descida do Espírito Santo, do Pentecostes. Não havia mais nenhuma necessidade de um intermediário que nos conectasse a Deus, a não ser o próprio Cristo, o qual qualquer um poderia se relacionar pessoalmente. Então, resumindo, né, para hoje, a gente vai marcar que o Pentecostes em Atos foi o cumprimento de uma promessa de Cristo,
o cumprimento de profecias do Antigo Testamento e a inauguração de um tempo totalmente inédito. Bom, naturalmente, né, esse fato, né, essa descida do Espírito e o fato, né, do pessoal começar a falar ali em línguas diferentes, né, esse foi um ponto que foi tão magnífico, especialmente naquele contexto ali dos judeus, naquela festa, que houve o ocorrido dos versículos 5 a 13, onde os que ficaram cheios do Espírito Santo falaram na língua materna de todos os judeus e prosélitos ali reunidos. E notem um ponto marcante no versículo 11. E aí o versículo 11 fala, eles falavam sobre as grandezas de Deus. Bom, por que a gente está falando disso tudo, né? Naturalmente, um fato desse geraria estranheza. E justamente essa reação de alguns presentes que desencadearam o que eu acredito ser o fundamento que estamos procurando hoje. Enquanto uns indagavam maravilhados, né, o que significa isso? E a gente vê isso o pessoal falando lá no versículo 12. No verso 13, a gente vê, outros, porém, zombavam e diziam, eles estão bêbados. E é aí, né, que Pedro, ele à frente e representando todos os apóstolos, ele dirige a palavra a todos. E aí, vou pedir para vocês que estão, né, que estão com suas Bíblias aí, para a gente ler o versículo 15. Essas pessoas, e Pedro falando, né, essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito, até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como o sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi, vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre, que minha língua o louve, meu corpo repousa em esperança. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria de tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido, sob juramento, que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Bom, de novo, é um trecho grande, o capítulo ele é grande, mas quando a gente faz essa leitura do discurso de Pedro,
a gente consegue ver exatamente esses fundamentos que caracterizam ali a vida, que caracteriza a vida dos novos convertidos. Se você tinha ali apenas uma parte deles, e aí estou falando daquele contexto, né, de judeus que estavam ali reunidos com os apóstolos, que receberam o Espírito, e ali eles começaram a falar ali em línguas, né, e nas línguas maternas de todos os povos que estavam reunidos ali. O Pentecoste ele era é uma festa, né, mas era uma festa judaica, que todo mundo vinha para se reunir ali em Jerusalém, né, para celebrar juntos. Todo mundo que eu falo, todo mundo do judeu. Então você tinha ali judeus do mundo todo conhecido. Eles se deslocavam para ir até lá. E quando você tem uma pequena porção, né, fazendo algo totalmente diferente, mas que está todos ali presentes, estão entendendo nas línguas de onde eles estavam, e aí a gente está falando, né, de gente que falava línguas muito diferentes ali, estavam muito distantes geograficamente, né, pensando naquele contexto. E a gente viu isso no texto, né, gente do mundo todo antigo ali conhecido. E mesmo assim eles estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, esse discurso, né, de Pedro, ele se direciona a esses outros que não tinham sido batizados ou não tinham recebido, não foram cheios do Espírito, mas que ou se maravilharam ou se estranharam com aquele acontecimento, né? E aí ele direciona essa palavra para eles. Claro que para eles faz muito sentido isso tudo que Pedro falou, porque Pedro ele evocou muito claramente muitos elementos judeus ali, da cultura judaica. Né? Então, notem que Pedro ele evocou em sua fala os fundamentos teológicos dos que estavam presentes, a fim de apresentar a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O que seriam, então, esses fundamentos teológicos para os presentes? Justamente as escrituras do Antigo Testamento. Especialmente quando Pedro cita no discurso dele a profecia do profeta Joel e o testemunho de Davi, que para o povo judeu provavelmente é uma das maiores, né, personagens históricas ali. É um herói nacional, né, o rei Davi. Pedro evocou elementos-chave para o entendimento daquele povo sobre quem era Jesus e o que ele tinha a ver com aquele povo. E para que a gente saiba, né, eu elenquei algumas coisas sobre quem era Jesus e o que ele tinha a ver com aquele povo. Jesus, ele é quem ama, é quem pode derramar o Espírito. Jesus, ele é o Messias. Jesus, ele é o libertador. Jesus, ele é o redentor. Jesus, ele é o justo juiz. Jesus, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Jesus, ele é o cumprimento das profecias. Jesus, ele está assentado à destra de Deus. Jesus, ele é o profeta por excelência. Jesus, ele é o sacerdote por excelência. Jesus, ele é o rei por excelência, uma vez que o rei Davi, que é a figura real mais importante ali do Antigo Testamento, reconhece a prova como assentado, Jesus como assentado à direita de Deus. E aí Pedro, ele conclui, né, todo esse trecho que a gente leu, ele conclui dizendo, portanto saibam, com certeza, todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Jesus, ele é o profeta por excelência, porque todas as profecias apontam para ele e na pessoa de Jesus Cristo elas são cumpridas. Jesus, ele é o sacerdote por excelência, uma vez que ele mesmo se sacrifica, se oferece como sacrifício diante de Deus o Pai, para apaziguar a ira, trazer então uma justiça que nunca foi nossa, mas foi dele mesmo. Jesus, ele é o rei por excelência, porque ele governa. E o rei de Israel mais icônico já reconhece, esse é o meu Senhor, se referindo a Jesus Cristo. E aí Pedro, né, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Eu não sei vocês, mas a intensidade, né, desse discurso, para mim, é uma das maiores relatadas na Bíblia. Não à toa, né?
a gente vê ali um grande número, e aí no texto vocês viram, que logo depois do versículo 36, que um grande número se converteram, né? Fala de mais de 3 mil foram acrescentados. Mas esse discurso, ele foi assim, tão intenso, né? E foi feito de tal maneira por Pedro, que as palavras, e aí citando mesmo o que está ali na Bíblia, né? As palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram então a Pedro e aos apóstolos, aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Vocês estão vendo ali então que existiam aqueles que já tinham sido batizados tinham recebido e foram cheios do Espírito, aqueles que já conheciam Jesus Cristo, aqueles que já o tinham como Senhor. Mas você tem ali uma outra parcela muito maior de pessoas que estavam por fora disso, de Jesus. E aí, vendo aquilo, aquele sinal maravilhoso que aconteceu ali com o dom de línguas ali, eles vêm eles vêm e falam, não, eles estão bêbados, ou sei lá o que eles estão fazendo, mas eles estão falando das maravilhas de Deus. E aí Pedro, ele se vê ali na necessidade de, com muita sabedoria, colocar o que era aquilo que estava acontecendo, o que significava aquilo. E aí ele vem e coloca assim, explícito, para todos ali quem era Jesus. De tal forma que o povo fica tão tocado, tão impactado com aquela intensidade, que eles perguntam assim, irmãos, o que a gente deve fazer? O que a gente precisa fazer? Eles entenderam, né, quem era Deus, quem era Jesus, e eles entenderam quem eles eram. O que a gente tem que fazer então? Qual deve ser a nossa resposta? Esse, meus irmãos, é o fundamento essencial daqueles que esperam. A pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, essa é a primeira resposta que a gente vai ter hoje. O fundamento essencial daqueles que esperam é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E aí vocês podem se aprofundar mais para conhecer isso, destrinchar isso, estudando justamente a pessoa e a obra de Jesus Cristo em outro momento. Mas hoje, para que a gente saiba, o fundamento essencial daqueles que esperam é esse. O texto, no entanto, ele não termina ali. Né? Então, ele não termina ali no versículo 36, né? Na verdade, quando o pessoal pergunta o que deve fazer. O texto, ele vem, né? A pergunta do povo aos apóstolos não fica sem resposta. Então, eles perguntam, irmãos, o que devemos fazer? E aí, né, nós conhecemos os fundamentos práticos daqueles que esperam. Então, vejam já que eu já coloquei que existem, acho que, 2 tipos de fundamentos daqueles que esperam. Fundamentos essenciais, que vão moldar a vida, eles vêm dialogar diretamente com o nosso ser e com o ser de Deus e como a gente está envolvido nessa coisa toda cósmica aí, mas ele também vem com um fundamento que é prático. E aí a resposta, né, é essa. No versículo 38, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês vão ver Pedro respondendo. Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isso é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. O fundamento prático daqueles que esperam, ela é uma resposta expressiva da sua fé em Jesus, tá? Então, a gente vê que Pedro, ele na lata, o que a gente faz? Pedro responde, vocês devem se arrepender para perdão dos seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Isso, o arrependimento e o batismo são expressões da sua fé. Isso deve ser a partir do momento que é uma expressão da sua fé, é uma coisa voluntária. É uma coisa que ela se concretiza em uma ação. E aí, né, o arrependimento e o batismo, para que recebam o Espírito Santo e adentrem maravilhosamente na família de Deus. Né? E eu acho que isso que é legal, né? Isso já também é uma conclusão minha, né? A partir do momento que você se arrepende,
e aí, posteriormente, não necessariamente na mesma hora, você é batizado, você recebe o Espírito, e aí a ordem, tá? A gente não vai discutir a ordem que isso acontece, mas quando você recebe o Espírito Santo, né, e esses outros elementos estão ali vinculados, vocês estão entrando maravilhosamente na família de Deus. Então, isso marca o início da sua vida na igreja com I maiúsculo, né? Essa é uma resposta, né? E o arrependimento e o batismo é uma resposta que somente você, no íntimo do seu coração, você vai poder dar. E o texto ele continua, né, no versículo 42, e ele mostra o cerne, né, o core de como é o fundamento prático, né? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então a gente destaquem aí os 4 elementos de como todos, né, todos que foram convertidos se dedicavam de coração, ou como diz, né, em uma outra versão da Bíblia, perseveravam. Ou seja, eles faziam isso diligentemente. Eles se dedicavam, né, de coração ao ensino dos apóstolos. E aí, né, quando a gente fala ensino dos apóstolos, a gente pode entender apóstolos com A maiúsculo, né, que são os apóstolos, de fato, aqueles que viveram com Cristo, que são nomeados apóstolos. Então, quando você vê que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, você pode entender que os apóstolos, eles são também um fundamento essencial dos que esperam. Afinal, o que eles ensinam deve ser praticado e observado. Os apóstolos, e ali naquele discurso de Pedro representando, né, aquele corpo de apóstolos, ele evoca elementos do Antigo Testamento, então isso já nos dá uma pista, né, do quão sagrado aqueles textos, aquelas profecias, aquelas personagens eram, né, para a vida, né, como cristãos agora. Então aquilo continuava tendo um ponto extremamente importante, na qual eles mesmos, os apóstolos, né, aprovados por Cristo, estavam usando como argumentação. Então o ensino dos apóstolos, pessoal, a gente até, né, não querendo ferir aí nada teologicamente, a gente pode entender que isso diz respeito a porção bíblica como um todo, Antigo Testamento e Novo Testamento. Tá certo que nesse momento, né, a gente não tinha ainda o Novo Testamento, né, completo ali, escrito, mas o fato é que o que eles ensinavam e o que eles viviam foi totalmente inspirado e no momento que foi registrado, compôs, né, ali o que seria a porção, o cânon do Novo Testamento. Então, isso, né, a gente deve ver que uma marca, né, prática, né, um fundamento prático daqueles que esperam é justamente, né, você perseverar no ensino dos apóstolos. A outra coisa é a comunhão, né, como a gente vê nesse versículo 42. E isso pode estar ligado, né, a diferentes elementos que envolvem a comunhão. Então, isso envolve amizade, isso envolve serviço um ao outro, isso envolve reciprocidade, né, no amor e tal. Mas a gente pode entender que isso, nesse contexto específico do que a gente está lendo, isso envolvia uma experiência religiosa. Então, quando você fala de comunhão, nesse versículo, você pode sim remeter a sua cabeça a uma comunhão para uma experiência religiosa. Isso já começa, não sei se para vocês também tá assim, mas isso já começa a virar minha cabeça para o que é a igreja, né? Outra coisa, o partir do pão. E a gente sim pode entender que isso faz uma referência à ceia do Senhor. A gente tem ali também a oração, que se não faz, né, referência, né, a um momento de uma reunião religiosa, né, de uma prática religiosa, ela nesse texto ela está dizendo respeito a uma prática comum dos judeus de orarem em horários específicos, e os cristãos continuaram com essa prática de orar, então da oração. Então esses quatro elementos, né, o que é importante a gente marcar desses fundamentos práticos é que muito provavelmente eles são elementos constituintes da prática religiosa da igreja cristã primitiva.
Esses fundamentos práticos são os fundamentos da nossa dinâmica prática como igreja nos dias atuais, né? Uma coisa que eu acabei não mencionando ali, por exemplo, quando falei do partir do pão, né, falando que é uma referência à ceia do Senhor, é claro, principalmente uma referência à ceia do Senhor, mas também o partir do pão significava refeição, isso dialogava diretamente com comunhão. Então, claro, tem uma expressão na vida da igreja, na prática religiosa mesmo, na reunião ali, mas dizia respeito à vida deles, né, ao dia a dia deles. E então, como a gente viu que o fundamento essencial daqueles que esperam é a pessoa e a obra de Jesus Cristo, os fundamentos práticos, eles são o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e a oração, e isso envolve claramente uma vida inserida na igreja, né? Mas também é uma coisa que extrapola para o seu dia a dia, né? Normal, digamos assim. Bom, o fundamento prático daqueles que esperam, ele é composto, então, vamos retomar aqui. O fundamento prático, ele é composto por uma expressão voluntária de fé, arrependimento e batismo, isso marca a sua entrada na igreja, e tem no seu cerne os 4 elementos práticos da prática religiosa da igreja cristã: o ensino, a comunhão, o partir do pão e a oração. O restante do texto, né, dos versos 43 a 47, então, daí, pensando no capítulo todo, né, o restante do texto de Atos 2 marcam temporalmente e pontualmente como aqueles convertidos viveram aqueles dias. Por isso, não é muito seguro a gente marcar alguns daqueles elementos, né, como doutrinários. A gente vai ver ali que eles vendiam, né, as propriedades e dividiam tudo e tal. Estou citando apenas um pouco, né, do que está ali colocado, mas é claro, isso tudo é inspirador, pode ser tido como um referencial, né, para alguns casos da nossa vida, mas não é seguro a gente fazer disso doutrina, porque conforme a gente vê no texto, né, justamente os 4 pontos que a gente falou ali marcavam como viviam os novos convertidos, e aí essa referência do 43 ao 47 marca uma expressão daquele povo, naquele momento, o que eles estavam fazendo. Não à toa, né? Ele já conclui, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, ele já conclui, eu vou ler aqui na Almeida Revista Atualizada, que fala assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Claro que isso reverbera justamente aqueles 4 pontos práticos essenciais lá, que são características de pessoas convertidas e batizadas. Mas essa conclusão nos mostra que aquilo foi algo, né, um relato do tempo que aconteceu ali. Então, por isso que a gente, voltando, né, não, a gente não é seguro a gente fazer doutrina com esses pontos específicos. Agora, com os 4 pontos ali, sim. Isso com certeza é inspirador para a gente e deve ser sim um referencial para a nossa vida. Bom, vamos lá e vamos retomar tudo que a gente falou hoje, né? Então, existem 2 tipos de fundamentos, um essencial, outro prático, um teológico, né, doutrinário, e outro que se reflete na prática da vida cristã. Essencialmente, nossos fundamentos, então, eles são as Escrituras, né, o Antigo Testamento com os profetas e tudo mais, e o Novo Testamento com os apóstolos. Outro fundamento, né, essencial, o Espírito Santo habitando em cada um de nós e testemunhando para, e aí o terceiro ponto desse fundamento essencial, a convicção da pessoa e obra de Jesus Cristo, especialmente em seu caráter sacrificial substitutivo, tá? Por que eu coloquei, né, essa coisa, acrescentei aqui, especialmente em seu caráter, a obra de Jesus Cristo, especialmente em seu caráter sacrificial e substitutivo? Porque isso traz uma ligação direta com a sua pessoa, você aí que está me ouvindo, né? O fato de Jesus ter se sacrificado e ter vivido a vida que viveu é pensando em te conferir uma justiça que não é natural sua. É uma justiça que somente ele pode te entregar. Então, eu achei bom a gente acrescentar isso, né?
na pessoa e obra de Jesus Cristo, né? Essa referência à pessoa e obra de Jesus Cristo. Claro que é muito maior, mas eu quis enfatizar isso. E aí, né, o fundamento prático são justamente os ensinos, o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e a oração. Bom, gente, eu fiz um grande apanhado desse texto. Busquei responder, né, o que seriam esses fundamentos daqueles que esperam. Por que aqueles que esperam? Acho que todo mundo que, então, adentrou, né, na igreja com I maiúsculo, sabe que a promessa, né, de Jesus Cristo de que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, ela marca uma era do já e do ainda não. E aí eu sei que a série passada, né, falou sobre o Apocalipse, e isso foi falado bastante do já e do ainda não, mas a gente consegue saber muito bem que existe uma outra promessa, de que Jesus Cristo fala, eu vou voltar. E aí, quem são, né, os que esperam? São esses que estão esperando aí a volta gloriosa de Jesus Cristo, né, onde já não vai haver essa tensão do já e do ainda não, vai ser só o já, já. E aí, os fundamentos, né, dessas pessoas que somos nós são esses. Fundamentos essenciais na pessoa e obra de Jesus, fundamentos práticos que se manifestam claramente na vida da igreja. E eu queria, né, nesse momento, perguntar para você que tá me ouvindo, né, o que isso se relaciona com o fato de que é preciso a gente amar como se houvesse amanhã. Essa experiência gloriosa da volta de Cristo, dessa onde a Nova Jerusalém será plenamente, né, estabelecida aqui na Terra, essa é uma certeza de um amanhã que nem todas as pessoas têm. Mas ela existe. E aí a gente faz a pergunta, né? Por que é preciso amar como se houvesse amanhã? A gente precisa amar como se houvesse amanhã porque esse amor, conforme a gente já viu lá também na primeira semana, né, dessa nossa série, o amor é uma marca muito distintiva desse povo, que é esse povo de Jesus Cristo. E as pessoas, elas não conhecem esse amor. Elas conhecem o amor como um sentimento, algo magnífico da experiência humana, algo que se traduz em borboletas no estômago, né? Mas o amor, né, com propriedade, é esse amor que ele é transcendental, ele é fora de nós, ele é um amor que diz respeito a um amor eterno. E aí, né, a gente precisa amar, porque uma vez que a gente adentra essa família de amor, a gente tem que colocar isso como uma esperança clara. É legal porque o final desse capítulo 2, mostrando ali, né, especialmente ali no 47, né, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu acho que, apesar de eu ter falado que isso não pode ser tido como doutrina, né, mas é um relato magnífico da história da igreja, onde um povo que foi totalmente impactado pela obra de Jesus Cristo, aquilo lá dialogou com o nosso ser, né, o ser individual de cada pessoa ali, e se traduziam em obras e práticas que foram distintivas daquela cultura. O pastor Altamiro falou lá na primeira semana quais eram algumas das práticas comuns daquela cultura romana que o povo estava inserido ali, né? A questão do infanticídio, a questão, né, de uma vida totalmente centrada em si mesmo e em adoração a um sistema de governo que não tinha nada a ver com o cristianismo, né? Até por isso, acho que Pedro fala assim para vocês se salvarem, né, dessa geração perversa, alguma coisa assim que ele fala. Porque ele fala assim, gente, não tem como a gente ter esperança, ter vida nesse meio. Eu sei que eu já falei demais, pessoal,
mas eu trago, né, essa, sei lá, essa abstração que eu faço, que é essa reflexão final, né, sobre é preciso amar como se houvesse amanhã. A gente sabe, com certeza, que há o amanhã. E se a gente não amar, quem vai amar? Né? Como a gente vai traduzir isso? E, enfim, nunca se esqueçam, né, dos nossos fundamentos. Se você tiver a sua vida fundamentada em qualquer outra coisa que não seja na pessoa e na obra de Jesus Cristo, não vai ter Espírito Santo. Você até vai provar da experiência humana e vai viver, mas isso não vai se traduzir também numa vida gloriosa ali da igreja, né? Eu não mencionei, gente, mas essas práticas, né, que esse cerne dos fundamentos práticos aí, isso tudo trazia para a igreja, né, para aqueles convertidos ali, um gostinho do que era o céu, o que é o paraíso, o que é o mundo sem corrupção, né? E acho que todas as vezes que a gente se reúne como igreja, a gente é lembrado e convidado a manter uma vida que para as outras pessoas seja um gostinho do céu. Não só para as outras pessoas, mas para a gente é. Isso aqui que a gente está vivendo é um gostinho do céu, essa comunhão que a gente está vivendo. E olha que a gente está privado de estar presencialmente, né? De dar um abraço, de amar, de sentir na pele, né? O amor, a tristeza, a lágrima. Isso, se Deus quiser, vai acabar logo. Mas isso que a gente vive é um gostinho do céu. Bom, eu sei que a gente, né, não conseguiu falar de tudo que o livro de Atos traz, mas a convite, né, que eu recebi desse tema aí, os fundamentos daqueles que esperam, espero ter contribuído com a CEL, né, sobre esses fundamentos, espero que isso também reverbere para o resto da sua vida, né? E se você quiser conversar mais sobre isso, eu sei que a CEL tem uma equipe pastoral fantástica, eu inclusive me coloco também à disposição para quem quiser conversar sobre isso. Se você tem dúvidas sobre quem é Jesus Cristo ou sobre a obra de Jesus Cristo, o que isso significa para a sua vida, acho que todos nós estamos abertos para conversar mais sobre isso. Eu espero que isso se transforme numa prática de igreja na sua vida que seja impactante para o mundo, tá? Bom, é isso. Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Eu posso fazer uma oração para encerrar esse momento? Deus, eu queria te agradecer, Senhor, porque na tua palavra nós conhecemos, Deus, quem o Senhor é, nós conhecemos, Deus, quem nós somos, e nós conhecemos, Deus, quem são os nossos irmãos. E isso, Pai, uma vez que faz ressonância no nosso coração e ecoa, Pai, na nossa vida, isso nós não saímos os mesmos. Por isso eu te peço, Deus, que convictos, Pai, do que o Senhor fez, convictos, Senhor, do que uma vida cheia do Espírito Santo, que é a vida que nós temos hoje, que isso nas nossas vidas possa ser traduzido, Deus, em amor, possa ser traduzido, Pai, em práticas que glorifiquem o teu nome e que traga, Deus, claramente aí uma diferença para o mundo e que o seu nome possa ser glorificado, que as pessoas conheçam, Pai, os fundamentos por elas mesmas e tenham vida. Muito obrigado, Deus. Eu peço por cada irmão, irmã aqui nessa manhã, que o Senhor esteja cuidando da sua vida e que, Deus, isso venha a encorajar no seu dia a dia, que não se sintam sozinhos, Deus, mas convictos que o Espírito Santo habita dentro de si e isso vai trazer, Pai, um reflexo de quem o Senhor é na sua própria vida, mas para outras pessoas. Muito obrigado. Cuida de nós, Pai, no nome de Jesus. Amém.